o assunto é um pouco mais difícil, viu? Aliás, o que já era difícil ficou mais complicado. Com a alta dos juros, financiar a casa própria está se tornando um sonho cada vez mais distante para muita gente. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Conselho Regional de Economia, Eduardo Araújo. Eduardo já está aqui no estúdio, obrigada pela sua presença. Bom dia. E eu convido o pessoal de casa para participar. Quer participar da entrevista, quer tirar alguma dúvida? Envie para o nosso e-mail, bomdia@redegazeta.com.br ou pelo aplicativo da TV Gazeta. A gente vai repassar a sua pergunta aqui para o economista convidado. Eduardo, um assunto que intriga muito a gente é que só esse ano os juros já ficaram mais altos por 2 vezes e agora caminham para um terceiro aumento. Por que isso está acontecendo? Já foram 2 aumentos indo para o terceiro agora. Bom dia, Felipe. Bom dia, Tatiane. Bom dia. Então, nós estamos vivendo um novo momento do mercado de crédito imobiliário no Brasil, marcado basicamente pela escassez de recursos, né? Nós passamos no início do ano várias notícias de saques na poupança, que vem se tornando cada vez mais comum. Então, esse recurso da poupança, que 65% dele é utilizado para crédito imobiliário, ele vem se tornando cada vez mais escasso. E, por outro lado, também nós vimos assistindo uma elevação das taxas de juros. Então, por um lado, as instituições financeiras, elas passam, então, por uma escassez de recursos que antes, lá em 2013, sobrava recursos, as instituições não conseguiam aplicar todos esses recursos e agora a gente está falando de um momento distinto, em que esses recursos estão mais escassos e isso também com a elevação da taxa de juros. Veja que em 2013 nós tínhamos uma taxa de juros básica de em torno de 7% e agora está em 14,25%. Já está em 14%? 14,25%, que é a taxa atual Dobrou. de Selic. Isso faz com que as pessoas, antes que colocavam seus recursos na poupança, hoje não têm nenhum estímulo para poder guardar, fazer reserva desse recurso na poupança. E isso gera, então, no mercado de crédito imobiliário, uma escassez de recursos. Para poder balançar essa questão, as pessoas continuam procurando as instituições financeiras para poder realizar as operações de crédito. Mas, por um lado, com esse recurso menor, então as instituições são forçadas a elevar as taxas de juros e também porque os bancos utilizam não só a poupança, mas também as letras de crédito imobiliário, que acaba sendo uma forma dos bancos utilizar, que a gente chama de funding, né, para poder Explica para a gente o que é, o que são essas letras assim? Letras de crédito imobiliário é um produto financeiro que você pode comprar, fazer aplicação e que seria paga um investimento hoje para o consumidor. Para o consumidor serve como investimento e paga hoje alguma coisa em torno de 14,25%, dependendo aí do prazo que você fizer. Tem um rendimento, um rendimento muito maior que a poupança. Então, as instituições financeiras utilizam também esses produtos para poder obter recursos para poder fazer os empréstimos. Então, imagina captar um recurso que antes ela conseguia com maior facilidade a 7%, hoje ela vai estar pagando em torno de 14%, isso faz com que o crédito fique um pouco mais elevado. Voltando para a casa própria, hoje o cidadão que quer financiar o imóvel, ele vai encontrar uma taxa de juros em média de quanto para o financiamento? Então, a gente está falando de um acréscimo em torno de 0,5% da principal instituição financeira, né, que é a Caixa. Que é a Caixa. E depende muito do relacionamento que o cliente tem com a instituição. Se ele é correntista, se não é, exatamente. Isso vai mudando, né? E, então, alguma coisa variar, em torno de 9,5%, 9,9%, dependendo do relacionamento. E veja que, como você comentou, nós tivemos, além de 2 aumentos, esse é o terceiro. Tem a questão das mudanças também no modelo de financiamento. A Caixa Econômica agora só financia 50% do valor, dos né? Imóveis Dos usados, né? E dos imóveis imóveis novos, 80%. Então, as pessoas passam a ter que ter maior disponibilidade de recursos para poder contratar uma operação de crédito e agora passam a pagar também um preço um pouco maior. Então, vamos colocar a situação assim, para quem está em casa, estava pensando, antes dessa crise econômica toda, em comprar uma casa própria. Esse é um bom momento? Então, esse é o momento das pessoas terem que fazer mais contas, porque também a aquisição do imóvel depende muito do preço que você vai encontrar. Então, para quem depende de financiamento, eu diria que a situação está um pouco pior. Imaginar aí, para quem vai fazer um financiamento em torno de R$400 mil, por exemplo, ao longo de um ano, se a pessoa tiver isso como saldo devedor, esse acréscimo de 0,5% ele representa cerca de R$2 mil a mais de juros que a pessoa vai ter ali ao longo de um ano. Isso em um ano? Isso em um ano. E isso faz com que, se a gente pegar esse valor e distribuir ao longo dos meses, isso faz com que o valor dos juros que você paga numa prestação fique maior e a prestação em si ela vai ficar um pouco mais elevada. O Robson mandou um e-mail para a gente dizendo que com esse valor de juros é inviável o financiamento, que fica impagável, é a opinião do Robson. E o Rodrigo manda uma pergunta, que ele pergunta, financiar diretamente com a imobiliária é um bom negócio?
financiar com a imobiliária, você pode conseguir aí uma condição melhor de financiamento, né? Que as imobiliárias elas fazem isso muitas vezes durante a fase ali de construção, mas depois que encerra o período de construção, acaba muitas vezes transferindo para as instituições financeiras. Então, acaba que a pessoa inicia a contratação junto com a construtora, mas depois ela migra para o sistema de financiamento imobiliário, né? Não dá para fugir muito. Não né? dá para fugir muito. E o que se preocupa, né, os consumidores de uma maneira geral, é com relação ao preço dos imóveis, né? Porque a gente está falando aí de um momento da economia em que o desemprego ele cresceu muito do ano passado para agora. Tem um combo acontecendo, né? O desemprego cresceu, a renda do brasileiro está diminuindo, de acordo com os últimos números divulgados. Aí vem a alta dos preços, vem os impostos que estão aumentando. Exatamente. Tudo isso vem junto a mais um aumento, que é agora o de juros do financiamento da casa própria. Então, O Robson disse que está impagável. O senhor concorda? Isso vai variar muito de cada pessoa, né? Depende muito da pessoa e eu diria assim, vamos pensar para quem vai fazer a aquisição de um imóvel novo. Dependendo, a pessoa pode conseguir negociar com uma construtora um desconto por conta da elevação dos juros e tem também uma oferta de imóveis no mercado. Então, eu diria que da parte de quem está fazendo a comercialização dos imóveis, vai haver uma maior flexibilidade, né? Tanto para quem vende imóveis novos, como para quem também comercializa imóveis usados. Então, dependendo também da urgência, né? Às vezes você encontra um vendedor que está apertado e está precisando do recurso, então a pessoa sabe que o momento da economia está difícil. Pode ser um momento de barganhar, então. Exatamente, eu entendo que é o momento de você fazer uma negociação pensando principalmente na possibilidade de obter o desconto e de fazer uma barganha para obter um preço menor. Então tem que fazer uma conta, né? Tem que fazer uma conta, tem que levar também em consideração, como nós estamos falando, que no passado você comprava um imóvel, você tinha uma tendência, assim, já era certo você esperar uma valorização do imóvel. Então, as pessoas às vezes até faziam isso como investimento e isso era um grande negócio. Agora, hoje você olha para o cenário futuro do mercado, você fica um pouco, assim, tem sinais de que o preço tende a se acomodar e isso gera, né, no consumidor um maior cuidado e uma avaliação também, uma comparação com relação ao aluguel, né, que as pessoas muitas vezes avaliam. Acabam correlacionando, né? Acabam fazendo... Eu imagino que isso deva estar causando uma estagnação no mercado imobiliário. Agora, seria ideal o que, por exemplo, para o consumidor que tem esse interesse e dispõe de algum recurso? Dar uma entrada um pouco maior para tentar diminuir o saldo de financiamento? O ideal, em se falando de aquisição de imóvel, até porque agora, vamos dizer, a pessoa vai precisar de mais recursos para fazer a compra, né? Então, como também a Caixa elevou a taxa de juros, também vale a pena comparar também as instituições privadas. Porque, procurar outros bancos também. Porque não ficar refém só exatamente. A Caixa tem 70% do mercado, mas as outras instituições também podem... O consumidor deve procurar essas outras instituições para poder comparar, porque essa diferença, alguns analistas do mercado dizem que está se distanciando, está se reduzindo, na verdade. O Maurício mandou para a gente perguntando o seguinte, e quem financiou no ano passado com uma taxa de 7,9%, pode haver um aumento dessa taxa ou ela permanece até o fim do financiamento? Não, esse impacto ele só ocorre para quem vai contratar novas operações. Então, as pessoas que já contrataram no passado, e se ele contratou a 7,9%, ele fez um excelente negócio, né? Porque é uma taxa muito baixa, e também as pessoas que adquirem imóveis pela Minha Casa Minha Vida, que pegam uma faixa de renda mais baixa e também pegam imóveis de menor valor, essas pessoas também não estão sendo influenciadas por essas alterações, porque são recursos aí do FGTS que não, vamos dizer, sofrem tanto impacto com relação a esse problema de funding da poupança que nós estávamos falando. A gente conversou aqui com o Eduardo Araújo, economista, e debatemos na nossa entrevista mais uma ingrata surpresa, que é a alta nos juros do financiamento, que pode chegar a até 9,9%. O momento é um pouco delicado, segundo o nosso economista. É sempre bom pesquisar até outras instituições também para fazer essa comparação dos valores. Eduardo, obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigada, um bom dia.